paz do Senhor Jesus para todos. Estou passando aqui para cumprimentar a todos os meus seguidores do Face, a todos aqueles que me acompanham no YouTube, aqueles que me acompanham no Instagram, aqueles que me acompanham no WhatsApp. Eu quero passar aqui hoje para cumprimentar você e você que ainda não deu presente para sua namorada ou para o seu namorado, está a tempo de nos procurar, né? Nós temos vários tipos de semijoia. Nós vendemos Romanel, a gente vende semijoia da Romanel, vendemos da Vitine, vendemos prata. Se você tiver interessado, pode nos procurar. Mas eu quero deixar aqui a todos uma palavra de Deus, né? Para você, sempre que eu passo por aqui, eu deixo uma palavrinha do Senhor. Vocês vão ver meu fundo musical aqui, é os cachorrinhos latindo, viu? Vocês não preocupam não, porque eles vêm aqui pra cima comigo e eles latem o tempo todo. Os passarinhos que eles verem aqui em cima. Fico apaixonado com os passarinhos, entendeu? Aí, esse fica latindo, mas isso não me atrapalha não. Então, meus irmãos, eu queria deixar uma palavrinha de Deus. Eu sei que tem muita gente que está passando por um momento de luto, né? Eu ainda também estou passando por um momento de luto. Nós perdemos um ente querido, perdemos um filho espiritual, muito chegado, muito amigo. E eu quero deixar uma palavrinha de consolo aqui, né, para os irmãos. A palavra de Deus, ela deixa aqui para nós, né? Eu vou deixar um tema, né? Bem-aventurado os que morrem no Senhor, entendeu? Bem-aventurado os que morrem no Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 16, ela diz assim, né, a palavra do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm, como os demais que não têm esperança. Quando fala acerca dos que dormem, é acerca daqueles que já partiram, né? E nós que somos servos do Senhor, a gente crê, né? Naquele que já partiu, né? A gente crê que ele está dormindo em Cristo Jesus, né? Aquele que morreu em Cristo Jesus. Aí lá no 14 diz assim: porque se cremos que Jesus o ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então aqui, meus irmãos, ele deixa bem claro para nós, né? Nós que cremos na ressurreição, porque tem uns que creem na reencarnação, mas nós cremos na ressurreição. Nós que cremos na ressurreição, a gente deixa aqui bem claro, né? Que assim como Jesus morreu e ressuscitou, né? As pessoas também que dormem em Deus, que dormem em Cristo, esses também estarão, né?
voltarão, né, para o Senhor. Deus trará eles de volta. Deus vai buscar esse pessoal, né, na época do arrebatamento. Então, antes dele arrebatar as pessoas, meus irmãos, ele vai fazer o quê? Antes dele arrebatar, ele vai ressuscitar aquelas pessoas que estão dormindo em Cristo Jesus, e eles vão subir com Jesus nos ares, né? Com o corpo glorificado diante do Senhor, né? E nós que estivermos aqui, se a gente ainda estiver, né? Então, vamos ser arrebatados, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por isso, a gente deixa bem claro que nós temos esta esperança. Nós temos esta esperança, né? Na nossa vida. E aqui fala assim, ó: dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos aqui nessa terra, para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. É o que eu expliquei para vocês antes, né? Nós não vamos primeiro do que os que dormem. Quem vai primeiro do que os que dormem, quem vai primeiro vai ser aqueles que já estão dormindo em Cristo Jesus, aqueles que já morreram, né? Em Cristo, aqueles que morreram no Senhor. Então, esses estão, né, vão primeiro, e depois nós seremos arrebatados. E diz assim ainda no 16, né? Porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui deixa bem claro que há uma esperança, né, para aqueles que dormem em Cristo Jesus, aqueles que morreram em Cristo Jesus. Os que morreram em Cristo Jesus, quando Jesus voltar, né, quando ele for arrebatar o pessoal, ele vai ressuscitar esse povo primeiro, né, aqueles que dormem, vai ressuscitar num corpo glorificado diante do Senhor, né? Esses ressuscitarão. Por isso que nós, meus irmãos e minhas irmãs, né, temos a esperança. Nós cremos que nós seremos ressuscitados junto com Jesus, né? Nós cremos. E nessa terra, meus irmãos, aqui deixa para nós, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, vivendo, nós temos que viver para o Senhor, viver em Jesus, viver seguindo o caminho do Senhor, tendo temor a Deus, né, na nossa vida. Porque viver com Deus é muito bom, meus irmãos, mas morrer também, nós queremos morrer com Jesus. E aí o morrer vai ser ganho. Por quê? Porque nós vamos ser ressuscitados um dia, né? Quando formos arrebatados, quando chegar a volta de Jesus, quando Jesus descer do céu, né? Com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta, ele vai ressuscitar esse povo primeiro. Então, por isso que a Bíblia diz aqui com clareza, né? Que nós não precisamos preocupar com aqueles que já morreram. Aí, às vezes, a pessoa preocupa com aquele que já morreu e fala: mas será o que ele está pensando lá? Será o que ele está vendo de lá? Meus irmãos e minhas irmãs, aqui deixa bem claro, né? Que Jesus deixa bem claro na palavra que aqueles que dormem em Cristo Jesus, né? Esses serão ressuscitados. Aqui fala, né, no 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca daqueles que já morreram em Cristo Jesus, para que você não precisa entristecer,
Você não precisa ficar triste. É claro que tem hora que a gente lembra, a gente chora, porque a gente, né, lembra dos momentos bons que a gente teve junto, né? E nada impede, meus irmãos. Pode chorar, se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de rir, lembrar dos momentos bons, sorrir, né? Sorria, né? E aí, e fala assim, como os demais que não têm esperança. Então, nós temos que ter essa esperança que Jesus, né? Aqueles que morreram em Cristo Jesus, quando Jesus descer, né? Do céu para buscar este povo, né? Quando Jesus vier buscar este povo, em primeiro lugar, aqueles que dormem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, junto com Jesus. E depois nós subiremos aos ares junto com Jesus também. Amém, meus irmãos? Então isso aqui é uma palavra de consolo para as pessoas que pensam assim, né? Mas o fulano morreu. E se ele morreu? O que ele está pensando de lá? O que ele está falando de lá? O que ele está vendo de lá, né? A gente nunca, a escatologia, ela deixa bem claro para nós que ninguém nunca abriu a cortina do lado de lá para saber como é que é. Nós temos a palavra de Deus aqui e nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos e temos esperança. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? Você que está passando aí por este momento, né? Um momento de tristeza, de angústia, porque perdeu alguém. Eu também perdi esses dias, né? Hoje está fazendo 7 dias que o meu filho espiritual, né, faleceu. E foi até assim de uma hora para outra, mas a gente tem essa esperança que a pessoa que morreu em Cristo Jesus, ele está, né, dormindo, aguardando a volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, né, pedindo a Deus o consolo para essas pessoas, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado, Deus santo, Deus magnífico. Deus, neste momento, meu Deus, que muitas pessoas estão enlutadas ainda, passando por momentos de luta, que o Senhor Jesus visita este coração, que o Espírito Santo visita esta mente, o Espírito Santo Consolador entra consolando este coração, lembrando, Senhor, que esta pessoa que morreu em Cristo Jesus, ela estará dormindo, aguardando a volta do Senhor Jesus até que ele volte. Então, meu Deus, e eles ressuscitarão em Cristo Jesus. Toma as nossas vidas diante de Ti, consola, Senhor, corações, consola as mentes, consola cada um, meu Deus, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Um abraço espiritual, um abraço de consolo em cada coração. Amém? Deus abençoe.